Vamos iniciar agora uma pequena demonstração, uma pequena aula sobre o sistema de classificação em subgrupos, baseado no tratamento das disfunções da coluna vertebral. O sistema de classificação em subgrupos, ele se baseia em uma metodologia de abordagem de pacientes com dor lombar e cervical, que classifica os pacientes em diversos grupos. Esses grupos são chamados de subgrupos. Varia de acordo com os seus sinais, sintomas e características que esse paciente apresenta no processo inicial de avaliação. Dependendo desse grupo em que o paciente esteja configurado, existe um determinado tratamento que se vai crer que tem maior chance de trazer benefícios para ele. Para resumir, se pensarmos que o fisioterapeuta conhece diversas técnicas de fisioterapia, de tratamento, é como se ele tivesse várias ferramentas para serem usadas. Porém, o profissional entra num grande dilema. Existe uma grande questão que está relacionada à dor lombar e à dor cervical, que está no fato de que muitos não sabem quando usar uma ferramenta específica. O sistema de classificação em subgrupos, o papel dele, ele funciona como um processo automatizado, que aponta, entre aspas, a ferramenta que o profissional, que o fisioterapeuta, deve usar em um determinado paciente, de acordo com o subgrupo que ele apresenta. O sistema de subgrupos, o sistema de classificação de subgrupos foi chamado originalmente de Treatment Based Classification, ou simplesmente TBC. Aconteceu nos Estados Unidos, no começo da década de 70, onde os esforços de ensino colaborativos de dois profissionais chamados de Richard Ehart e Rick Bowling resultaram no surgimento da Universidade de Pittsburgh como a líder no fornecimento de pós-educação profissional na parte de fisioterapia ortopédica. Já em 1977, ainda na mesma década, um manuscrito foi produzido por Richard Ehart e Rick Bowling, chamado Reconhecimento e Manejo do Componente Pélvico em pacientes com lombalgia e dor ciática. Foi publicado no boletim da seção de ortopedia da APTA, que é a American Physiotherapy Association, que é a Associação Americana de Fisioterapia. Esse manuscrito foi uma tentativa de racionalizar esses mecanismos funcionais da região lombopélvica, com base em algumas observações clínicas empíricas e em alguns conceitos de avaliação e tratamento para esse grupo específico de paciente. Em 1980, Richard Ehart se matriculou na Logan College of Chiropractic, que é a Faculdade Logan de Quiropraxia. Durante esse tempo, ele tratou alguns pacientes em um ambulatório localizado na Washington University de São Luís. Essa belíssima universidade. Esse é o lugar que Ehart conheceu duas pessoas incríveis que contribuíram muito com essa metodologia de subgrupos,
que foi o Steven Rose, que era um PhD, e o seu aluno de pós-graduação, Anthony Delito. Durante a década seguinte, durante a década de 90, a profissão de fisioterapia ela estava passando por um crescimento e desenvolvimento profissional considerável. Digamos que foi o boom da fisioterapia nos Estados Unidos. Um movimento muito forte estava se desenvolvendo e definindo a base científica da profissão fisioterapia. O Dr. Rose foi um defensor muito forte dos princípios de classificação e sua relação com as intervenções de fisioterapia foram imensas. Nessa época, uma série de reuniões foram realizadas para discutir esses assuntos. E esses são os nomes de pessoas presentes na reunião, obviamente nomes já mencionados anteriormente. Dr. Richard Ehart foi aquele que se matriculou na Logan College, Rick Bowling, Steve Rose e Anthony Delito. Foram os principais indivíduos presentes nessas reuniões, como havia mencionado antes. Alertados por essas inadequações do diagnóstico médico, relacionados com a gestão não cirúrgica, não farmacológica de pacientes com lombalgia e dor ciática, os esforços foram empreendidos para criar uma melhor taxonomia de variáveis patocinesiológicas, utilizando esses princípios de classificação, com o intuito de facilitar e gerar um tratamento mais eficiente, uma melhor triagem. Esses encontros resultaram no desenvolvimento do que foi clinicamente definido como síndrome de dor lombar, Low Back Pain Syndrome, que nada mais era do que uma coleção de relevantes sinais, sintomas e características do paciente. Inicialmente havia uma grande resistência à formalização desse processo. Na época, preocupações existiam relacionadas com o desenvolvimento de livros prontos, como se fossem receitas de bolo para tratar pessoas, o que era desprovido, acabava que era desprovido de raciocínio clínico de fisioterapeutas com experiências individuais. A bagagem clínica acabava que ia se esvair. A grande motivação para seguir em frente e formalizar, né, esse processo foi fornecida por uma publicação do artigo Uma abordagem racionalizada da fisioterapia para a dor lombar. Abaixo do título do artigo se encontra o link na PubMed. Esse artigo ele foi publicado em 1985 numa revista científica chamada Spine. Esse trabalho foi essencialmente uma tentativa de racionalizar e criar uma explicação e tentar explicar o diagnóstico mecânico e o sistema de tratamento desenvolvido por Robin Mackenzie, que é o MDT, para médicos e cirurgiões de coluna. Então, esse artigo foi o pontapé inicial para tentar entender, explicar e justificar o sistema de subgrupos através do MDT. Em 1995, o sistema de classificação
de tratamento baseado em subgrupos, foi publicado como um comentário na Physical Therapy Journal e teve como os autores Anthony DeLitto, Richard Ehort e Rick Bauman. Esses nomes já estão familiares para a gente, que desde o início do histórico de onde surgiu a ideia inicial dos subgrupos, a gente sempre está mencionando esses carinhos. Só nessa publicação não estava o Steve Rose. A publicação descreveu o TBC, o tratamento baseado em subgrupos, como um sistema abrangente que foi projetado para conduzir a gestão não cirúrgica e não farmacológica de pacientes com dor lombar. A publicação original do TBC em 95 foi apenas o começo, pontapé inicial da história de classificação de subgrupos. Desde aquela época, então, havia base científica de que o sistema foi desenvolvido e avançado, aperfeiçoado através dos trabalhos coletivos de muitos autores e grupos de pesquisa, incluindo DeLitto, Ehort, Fritz, Browder, Brennan, Shields, Flynn, George e Hicks. Vocês fiquem atentos a esses nomes se vocês quiserem pesquisar sobre o pontapé inicial, de onde começou realmente os estudos, foram através desses nomes, já no final da década de 90, dos meados para o final. Essas obras têm produzido uma validação do conceito de heterogeneidade da população de pacientes com dor lombar, das regras de predição clínica para auxiliar na tomada de decisão relacionada com o tratamento da dor lombar e um algoritmo clínico pragmático. Desde 95, o ensino clínico e a implementação do sistema de tratamento por subgrupos, o TBC, foram ensinados por Richard Ehort e por Mikhail Tinko ao longo dos anos na Universidade de Pittsburgh. Michael Tinko foi o principal pupilo do Ehort durante todo o tempo que o Dr. Ehort fez parte da Universidade de Pittsburgh. O tratamento baseado em classificação foi adotado pelos centros de reabilitação, como a University of Pittsburgh Medical Center e também a Rock Mountain Healthcare System. Passado alguns anos, bons anos, em 2014 em diante, as novas fases e desenvolvimento do sistema de tratamento baseado em subgrupos estão em andamento. Os principais objetivos no momento são, a princípio, reestruturar e redefinir os estágios e princípios de classificação do sistema original, revisar e atualizar o processo de exame clínico, intervenções e parâmetros para se mensurar resultados, utilizando a melhor evidência disponível, o que tiver de estudo disponível atual. E em terceiro, e por último, criar um sistema de ensino formal do método para resultar em profissionais certificados, em ampliar o sistema de classificação, aplicar o sistema de classificação corretamente e de forma eficiente, o que vai acabar por melhorar a prestação global de cuidados para pacientes que apresentam dor lombar e dor ciática. É o que o MDT faz, do Dr. Robin Marquenzi. E vamos prosseguir. E quando que o tratamento não é por subgrupos? Porque
ainda existem profissionais que tratam dor lombar com uma avaliação muito pobre, ou acaba que o profissional tem muitos recursos, mas como a gente mencionou lá atrás, que foi um dos motivos de surgir o tratamento por classificação de subgrupos, ele não sabe no momento correto de aplicar. Então, a efetividade e o resultado funcional do sistema de classificação em subgrupos depende de vários fatores. Algum deles envolve o treinamento e a habilidade do fisioterapeuta, mas principalmente fidelidade aos princípios que constituem a base do tratamento pelo sistema de subgrupos. Seguem os 5 indícios de reconhecimento para o paciente facilmente e outros profissionais reconhecer se não está sendo submetido ao tratamento por subgrupos corretamente. O primeiro indício, tá? Sobre o tratamento sequencial. Nenhum tratamento de subgrupos é sequencial. Ou seja, o que significa? Nenhum profissional treinado em subgrupos vai utilizar sempre a mesma técnica ou o mesmo equipamento no começo do tratamento para pacientes com queixas diferentes ou perfil funcional distinto. Portanto, caso o tratamento se inicie sempre por tração ou máquina de flex distraction, a flexodistração, para depois evoluir para as outras abordagens, isso nunca foi e nunca será subgrupo ou subclassificação, porque os subgrupos, como demonstrado, são sempre específicos para o paciente e nunca uma linha de produção. É o que a gente vê aí, clínicas franqueadas que montam protocolos, o paciente chega, é avaliado, vai para a mesa de tração, depois faz algumas sessões de osteopatia e flex distraction, e depois vai para a mecanoterapia, e de lá ele tem alta. A gente sabe que isso não é 50-50, tem chances de melhorar e a mesma chance de não melhorar. Esses tratamentos, inclusive, podem ser efetivos, como acabei de falar, porém, não são e nunca serão princípios de tratamento que a gente, a partir de agora, denomina de subgrupos ou subclassificação. Agora a gente vai partir para o segundo indício, pacote de tratamento. Eu cheguei até a pincelar no primeiro indício do tratamento sequencial. O sistema de subgrupos foi criado dentro do sistema americano de saúde, né, no qual há uma grande preocupação com custo-efetividade, ou seja, o máximo de efetividade possível pelo mínimo de custo. Então, o paciente tem que ser tratado com o menor custo possível, o menor investimento possível, o menor tempo possível. Isso é efetividade. Nenhum fisioterapeuta que trabalha com subgrupos sugere para o paciente pacote de 20, 30 sessões. O prognóstico do tratamento sempre é reportado para o paciente ao final da consulta. O que significa? De 12 a 16 semanas ou 6 meses, ou até mais em situações quando o paciente tem déficits neurológicos, perda de força, parestesia. Tem um fato importante, porém um fato importante é que não existe sessões físicas fixas, por exemplo, 3 vezes por semana. Então, a princípio, subgrupos não tem isso sistematizado, obrigatoriamente. O número de sessões presenciais supervisionadas pelo profissional fisioterapeuta, ele varia de acordo com a gravidade do paciente, a gravidade da dor do paciente. Disponibilidade de distância até a clínica, muitos pacientes não se deslocam tão fácil até a clínica porque moram longe, não tem condução, não tem transporte, o tempo disponível e viabilidade financeira do paciente. Então já não existe tudo protocolado por conta dessas variáveis. No geral, em fases agudas, é prescrito ao paciente 2 vezes por semana.
partir do momento que ele apresenta melhora do quadro álgico, essas sessões passam para uma vez por semana, retornos quinzenais e, por fim, retorno mensal antes da alta. No entanto, a principal característica de fisioterapeutas com abordagem exclusiva de subgrupos, que trabalham apenas com subgrupos, por exemplo, o MDT, ele preconiza que o fisioterapeuta ele não use absolutamente mais nada no paciente. Por exemplo, você fez formação do Mackenzie, você tem que usar Mackenzie do início ao fim, que eles acreditam que assim eles conseguem controlar o que faz o paciente melhorar ou o que faz ele piorar ou o que não é efetivo. Os fisioterapeutas com abordagem exclusiva é a orientação domiciliar, na qual o paciente é orientado com recursos audiovisuais, educação impressa, exercícios diários e correção de postura dentro do subgrupo de classificação. Por exemplo, existe a síndrome postural dentro do MDT, e a gente vai falar um pouquinho lá na frente, que é a parte vital do tratamento. O objetivo sempre é a melhora clínica significativa do paciente no menor tempo possível e com o menor número possível de sessões supervisionadas, quer dizer, as presenciais. O tempo de cada sessão supervisionada, de cada consulta, é de 1 hora e sempre de modo bem personalizado e exclusivo para aquele paciente. É isso que o TBC ele preconiza. Nunca um fisioterapeuta que utiliza do sistema de subgrupos atenderá mais de um paciente ao mesmo tempo. A gente vê aí nessas clínicas de produção em massa, que infelizmente os pacientes são submetidos por conta do plano de saúde. Ele acredita que fisioterapia é fisioterapia e ele pode ter a fisioterapia do plano de saúde e ele vai ter bastante sucesso. Nós, profissionais da fisioterapia, sabemos que isso não é realidade, tá ok? Vamos agora para o terceiro indício, comunicação com o paciente. O princípio do tratamento baseado em subgrupos, ele segue um novo modelo biopsicossocial, ao invés do modelo biomédico, que é centrado na necessidade da definição da patologia. Então, o paciente tem dor no ombro por conta de uma tendinopatia, por exemplo, do cabo longo do bíceps. Já o modelo biopsicossocial não enxerga dessa forma. O modelo biopsicossocial reconhece as dores lombares, as lombalgias idiopáticas não específicas, por exemplo, apresentam apenas 15% dos casos com definição clara do tecido biológico que está provocando dor nas costas, né? Por exemplo, uma calcificação, uma retração ligamentar, uma obstrução discal. Por esse motivo, o sistema de classificação em subgrupos utiliza as novas evidências, o que tem de mais atual de publicação, evitando o efeito nocebo nos pacientes por discursos voltados para o modelo biomédico. O que é o efeito nocebo? Você dá uma aula de anatomia para o paciente, você mostra lá a coluninha, você mostra o disco para ele, e ele toma uma dimensão disso muito diferente. Muitas das vezes o paciente está no processo de catastrofização, de pensamentos nocivos, negativos, e acaba que aquele procedimento fantástico que é para ele melhorar, faz o inverso, faz ele piorar. Então esse é o efeito nocebo. O conceito atual é a abordagem que utiliza os conceitos da educação em neurociência, onde todos os pacientes são esclarecidos, deixam isso bem evidente para o paciente sobre o bom prognóstico, que é uma dor lombar aguda ou cervical com história natural da doença. A frequente falta de correlação dos achados de exame de imagem com a dor, a necessidade do exercício físico com exercícios ativos o mais rápido possível e a necessidade do paciente ser proativo e não dependente do modo passivo no processo de reabilitação. Então, essa parte de educação em dor, a gente incentiva o paciente ao movimento,
a gente incentiva o paciente à prática de exercício físico, a gente explica que o que se encontra no exame de imagem não está com nenhum tipo de relação clínica com o que ele está sentindo, e isso acaba que a gente ajuda a desmistificar, muitas das vezes, conceitos implementados por outros profissionais da saúde, por leitura pobre na internet de blogs de saúde, ou até mesmo conselhos e dicas que vizinhos e amigos dão, que, por exemplo, você tem hernia de disco, cuidado, você vai ficar aleijado. Então a gente sabe que não é bem assim, a gente já sabe que a hernia de disco, por exemplo, ela tem um grande percentual de reabsorção do organismo, então o sistema imunológico ele se defende muito bem contra isso, e a maioria das vezes é assintomático. Vamos para o quarto indício de que o tratamento não é feito em subgrupos, que é a avaliação. Toda consulta realizada pelo sistema de subgrupos utiliza de 4 questionários. Na verdade, o MDT só usa um questionário próprio, de 2 páginas. Questionários científicos, os quais o paciente deve preencher para que o diagnóstico cinésico funcional e a subclassificação em grupos sejam realizados, que são os itens de questionários de Oswestry, o FABQ, o Stortbeck e o diagrama de dor. Essa parte desses questionários ele é diluído lá dentro da ficha do MDT, por exemplo. Eu estou usando o MDT muito como exemplo porque é o método que eu tenho formação. Eu tenho formação no MDT, no Mackenzie. Sem a utilização dessas ferramentas de avaliação, a classificação em subgrupos e a reavaliação dos resultados do tratamento ao longo do tempo que o paciente está com você ficam impossíveis. Por esse motivo também as sessões de consulta desse sistema são de 90 minutos. A gente entende que um paciente com 10 anos de sintoma tem esse direito. O paciente com 10 anos sentindo dor, ele tem esse direito de ter uma consulta completa, com uma avaliação bem sistematizada, bem criteriosa. Por último, o quinto indício é o trabalho em equipe. O sistema de subgrupos ele nasceu dentro da universidade e como parte de linhas de pesquisas clínicas. Portanto, o fisioterapeuta que utiliza como ferramenta terapêutica o sistema de subgrupos segue diretrizes internacionais de evidências científicas que demonstraram a melhor eficácia do trabalho em equipe interdisciplinar, como médicos da dor, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros, cirurgiões de colunas e psiquiatras. O discurso de onipotência, no sentido de autossuficiência no tratamento de todos os pacientes que apresentam dor lombar, não é compatível com as evidências científicas atuais. O que isso significa? Que você, fisioterapeuta, na grande maioria das vezes, você não vai tratar dor lombar com eficiência se não houver intervenção de outros profissionais, a não ser que seja traumático, e dependendo do tempo que isso aconteceu. Você, para ter uma melhora duradoura, você vai tratar a parte mecânica, a parte neural daquele paciente, a parte musculoesquelética, neuromusculoesquelética, e obviamente tem algum componente psicossomático ou nutricional que ao longo do tempo vai trazer essas crises de novo e você vai ter que fazer uma nova intervenção. E por último, por último nessa apresentação, eu vou fazer alguns questionamentos próprios sobre essa apresentação e vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com tratamento de dor de coluna ao longo desses 12 anos que eu tenho de atuação. Voltando sobre essa coisa de autossuficiência do fisioterapeuta ou de qualquer outro profissional.
Profissionais que trabalham em conjunto para a reabilitação funcional plena desse paciente têm a maior chance possível de reabilitar ele o quanto antes, em menos sessões possíveis, e ter uma melhora duradoura. O que eu considero uma melhora duradoura? O paciente não retornar para você com essas queixas por 2, 3, 4 anos. Não é uma melhora de 3 meses, de 6 meses ou até um ano. Para mim não é considerado uma melhora duradoura. Tá? Agora, a gente vai começar a conhecer os subgrupos. Eu vou usar o Mackenzie como exemplo por conta da minha afinidade e por conta da minha formação. Acaba que fica mais fácil para entender. O método Mackenzie, ele possui 4 etapas, tá? São 4 etapas. A primeira etapa é a seguinte: a avaliação. O MDT ele começa com o terapeuta anotando a história detalhada dos seus sintomas e como eles se comportam, se piora de manhã, se melhora à tarde, se deitar melhora, se deitar piora. Ele vai pedir que o paciente faça certos movimentos ou fique em certas posições. O teste é totalmente ativo. Esse é o grande diferencial do MDT. O teste é realizado com exercícios, com movimentos. A diferença principal entre a avaliação do MDT e outras abordagens são os movimentos repetidos, em vez de movimentos simples. As mudanças causadas por esses movimentos repetidos ou posições mantidas nos sintomas do paciente, na amplitude de movimento, vão dar ao terapeuta a informação que ele vai usar para classificar aquele paciente. Tá? Essa é a primeira etapa do método Mackenzie, a avaliação. A segunda etapa, a gente fala sobre a classificação. Tem que classificar o paciente. Os pacientes são classificados em 3 síndromes. Síndrome de desarranjo, síndrome disfuncional e síndrome postural. Ou outros, tá? Tem um grupo outros, que é um diagnóstico que não conseguiu um diagnóstico mecânico preciso. Um pequeno número de pacientes que não se enquadram em nenhuma das 3 síndromes são identificados em subgrupos tais como patologias graves, com causas não mecânicas, a verdadeira dor crônica e por aí vai. Todas as síndromes e os subgrupos de outros têm definições operacionais bem evidentes, bem claras, para permitir sua fácil identificação. Cada síndrome é tratada de acordo com a sua natureza única, com procedimentos mecânicos específicos, que incluem os movimentos repetidos e posturas mantidas. Grande parte do tratamento a gente já encontra na avaliação. Se porventura flexão de tronco com o paciente em pé melhora a dor, acaba que provavelmente o primeiro movimento que vai se usar para tratar vai ser a flexão anterior. Tá? E vamos falar agora um pouco sobre a terceira etapa, que é o tratamento. Usando da informação lá da avaliação, o terapeuta vai prescrever exercícios específicos e orientar sobre as posturas que o paciente deve adotar e que ele vai precisar ou que ele vai precisar evitar temporariamente. Se o seu problema tiver uma apresentação mecânica mais complexa, o terapeuta que utiliza o MDT pode aplicar técnicas complementares de terapia manual, até que o paciente possa se autotratar. O paciente está com uma sintomatologia aguda, por exemplo, uma ciática aguda, com deformação lateral, com shift lateral, e acaba que muitas das vezes ele está impossibilitado de fazer os exercícios ou ficar nas posturas. A gente pode usar de recursos de terapia manual, que é do próprio MDT, para melhorar esse quadro e conseguir entrar com exercício. O objetivo é ser o mais eficaz possível, no menor número de sessões.
Então, o sistema de tratamento por subgrupos sempre bate nessa mesma tecla, se eu tratar a pessoa o mais rápido possível, com a maior eficiência possível. Um tratamento que você pode fazer de 5 a 6 vezes por dia e tem mais chances de ser eficaz num período mais curto de tempo do que um tratamento aplicado por um terapeuta 1 a 2 vezes por semana. A ênfase do tratamento está em envolver ativamente o paciente. Isso pode diminuir muito o número de visitas ao teu consultório, economiza o tempo e dinheiro. Em resumo, a maioria dos pacientes pode se autotratar com grande sucesso quando lhes são fornecidas informações e ferramentas necessárias. Essa é a terceira etapa, que é a etapa do tratamento. E a última etapa do Mackenzie é a prevenção. O paciente aprende a se autotratar o problema atual, ganha conhecimento sobre como diminuir o risco de recorrências do problema, sabe também lidar rapidamente com os sintomas. Se eles recorrerem, o paciente não precisa retornar ao seu consultório por conta daquele mesmo problema, ele já sabe os exercícios, tudo que reduz a dor. E ele vai ser instruído a tentar isso por 3, 4 dias. Se não houver melhora dos sintomas, aí sim que ele vai recorrer ao teu consultório para você ver o que está havendo. Pode ser um problema diferente, tá? Uma lesão diferente. Então, ele sabe lidar com isso, com essa recorrência, ele assume o controle do tratamento de maneira segura e eficaz. É mais provável que os problemas persistentes sejam evitados com autocuidado do que o tratamento passivo. Tá? A gente fala do método Mackenzie, e o tratamento Mackenzie, eu terminei a formação em 2017, a formação completa, o módulo A, B, C, D e o módulo avançado de extremidades. Mas eu também trabalho com fisioterapia manipulativa, com quiropraxia e osteopatia. E com o tempo eu consegui casar isso perfeitamente. Eu tinha necessidade de recomendar exercícios eficazes para o paciente, para ele fazer em casa, porque muitas das vezes você faz uma boa avaliação, faz um atendimento quiroprático, um atendimento de fisioterapia de qualidade, porém o paciente, sem essa parte educacional, ele acaba que ao sair do seu consultório, ficou 1 hora com você naquela semana, ele sai do consultório e ele simplesmente, do minuto que ele sai da sua clínica até o retorno dele na semana seguinte, ele faz tudo possível e imaginável que possa piorar ele e ele voltar igual ou pior à primeira consulta. E acaba que o profissional desanima um pouco e o paciente também. Como que eu consigo casar o MDT com outras intervenções? No meu consultório eu faço a avaliação biomecânica, a avaliação neuromusculoesquelética daquele paciente, a avaliação postural, faço tratamento de terapia manual com quiropraxia, osteopatia, dou um input neurológico de uma manipulação, de uma liberação tecidual, e o MDT eu uso para a parte educacional. A parte educacional do MDT eu uso muito. Eu falo sobre as questões dos exames complementares. Na grande maioria das vezes, não justifica a dor do paciente. Não é um dado importante para você definir o tratamento daquele paciente. Pelo menos essa é a minha experiência. O paciente chega com 3, 4 ressonâncias magnéticas, com eletroneuromiografia, e são totalmente irrelevantes para o tratamento dela naquele momento no meu consultório, até mesmo como informação de avaliação. É um paciente com uma ressonância de uma discopatia degenerativa póstero-mediana,
levemente para a esquerda e o paciente tem sintomatologia direita. Então acaba que não bate com a clínica do paciente, apesar de ser importante você ter acesso a exames de imagem para te dar segurança na parte de atuação, para você não correr riscos de gerar um efeito nocebo naquele paciente. Então eu faço atendimento de fisioterapia manipulativa, de quiropraxia e faço a parte educacional do paciente, quebro, desmistifico informações errôneas que o paciente vem falando assim, doutor, tenho muito dor nas costas, o ortopedista disse que eu tenho escoliose, que eu tenho hiperlordose e me mandou aqui para fisioterapia. Então, o paciente que não é da área de saúde, não é da área médica, muitas das vezes ele até é da área médica, mas não tem esse conhecimento, não entende que essas informações são irrelevantes, são totalmente dispensáveis para o tratamento do paciente que tem dor cervical e dor lombar. Então, eu consigo casar com grande efetividade a metodologia que eu tenho do MDT de tratamento por subgrupos com a formação que eu tenho de osteopatia e quiropraxia. E no final das contas fica um tratamento incrível, com o mínimo de sessões possíveis o paciente se reabilita. Eu incentivo ele desde a primeira consulta a fazer exercício físico por conta de toda a parte neurofisiológica e liberação de analgésicos e obviamente incentivar o movimento que acaba que mobiliza e impede do paciente entrar com um quadro de cinesiofobia e é incrível. Segue as referências bibliográficas bem breves sobre o que eu utilizei para fazer essa apresentação para vocês. É uma apresentação bem breve sobre os subgrupos. Muitos fisioterapeutas não entendem, não sabem como funciona. Eu vou retornar aqui para as considerações especiais do subgrupo, que vale a pena mencionar. O método Mackenzie, por exemplo, ele preconiza a centralização, né? Por exemplo, o paciente está com uma cetalgia verdadeira, com a dor indo até o tornozelo, bem no dermatomo de L5, bem lateral ao pé, e realizamos a avaliação, realizamos os exercícios e a gente descobre a direção preferencial. O que é a direção preferencial? É o movimento em que esse sintoma reduz. O que o Mackenzie considera como melhora? Ele considera como melhora quando há redução dos sintomas, quando há melhora funcional e principalmente quando esses sintomas distais eles centralizam. Então, uma dor que está no pé, faz os exercícios, ela sai do pé e passa só a doer até o joelho. Faz os exercícios, sai do joelho, passa a doer o quadril. Sai do quadril e passa a doer muito na coluna, doer muito mais do que estava, mas não dói na perna. Isso é centralização, então isso é positivo. Então, quer dizer, quando um determinado movimento, exercício, ele gera centralização da dor ou abolição da dor, é considerada inicialmente na primeira consulta, o diagnóstico temporário de, por exemplo, uma síndrome de desarranjo. Então, eu recomendo a formação para quem é fisioterapeuta, para quem trabalha com fisioterapia manual, manipulativa, quiropraxia, osteopatia, que eu tenho certeza que você vai conseguir unir essas formações, pegar sua caixinha de ferramenta e saber utilizar cada uma com respectivo paciente compatível com ela. Então, passo das referências. Eu sou André Torres, sou fisioterapeuta, sou carioca, atualmente eu estou residindo no estado do Acre, na cidade de Rio Branco. Eu sou diretor do Instituto Coluna Vertebral da unidade de Rio Branco, sou membro da SBRTO, para a qual estou fornecendo essa
essa pequena demonstração sobre subgrupos. Faço parte ativamente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor e sou um fascinado com muitos resultados positivos da verdadeira quiropraxia. Então me despeço de vocês, um grande abraço e até a próxima.